A gente está aí tendo a felicidade, ou em nível de Brasil, ou Paraná, ou mesmo em nível de Ponta Grossa, de ter meses temáticos. E o grande sucesso desses meses temáticos, o objetivo principal, é discutir assuntos de suma importância para a vida da comunidade. E junho, para nós, não é diferente, muito pelo contrário. Junho, nós temos o Junho Branco, que está aí para discutir uma questão seríssima na sociedade, que é o uso de drogas. Para falar sobre isso, eu recebo hoje a Simone Sanson Silva, que é presidente do COMAD, Conselho Municipal de Políticas Públicas Antidrogas, e o Claudimar Barbosa da Silva, que é o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade, que passou o cargo aí, né, do COMAD para a esposa. Vocês estão aí numa ação familiar nesse combate à droga. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui também. E antes de mais nada, parabéns por essa dedicação de vocês a essa causa que parece que não tem fim, né? Não. Até isso a gente pode pensar como uma dedicação familiar mesmo, né? É uma contribuição, é uma missão que só lá as famílias. Então, quando uma família se coloca a serviço, mostra a necessidade de alcançar as pessoas desta forma. É de família para família, né? Isso é muito importante. De fato, a questão da prevenção, especialmente, ela deve ser bastante estimulada e vivida dentro da família. É muito difícil que as pessoas que não tenham, né, fortalecido os laços familiares aprendam esses caminhos. De repente, surge uma situação em que a família não dá conta, aí tem que buscar, obviamente, outras instituições, mas nós vivemos essa experiência realmente familiar, seja na Pastoral Sobriedade, da qual nós dois fazemos parte, seja no COMAD, em que Simone está hoje presidindo, né, que eu regi por 4 anos, Simone está há 1 ano já, e a gente realmente abraçou essa causa, assim, nessa perspectiva de contribuir para a discussão, o aprofundamento da discussão sobre as questões tão relevantes que diz respeito às políticas sobre drogas. Esse ano a gente tem um Junho Branco com 2 fatos novos, né? Quer dizer, nós temos aí essa programação de palestras, né, de ações Sim. de prevenção, mas nós temos aí dois fatos novos, um recentíssimo desta semana, que foi a liberação por parte do governo do plantio da maconha, da cannabis, para fins de pesquisa. Como é que vocês veem, como é que isso vai impactar? É muito bom esclarecer as pessoas que não significa que a maconha foi liberada no país, né? De modo algum. Todas as drogas, em seu início, elas tiveram um objetivo foram descobertas por conta das pesquisas terapêuticas, medicamentosas. A própria cocaína, ela foi utilizada e recomendada, prescrita como um medicamento. E ela tem as suas funções. Entretanto, a dosagem desse princípio ativo é que determina a dependência. O mesmo acontece agora na atualidade com a maconha. Então, é o princípio ativo, né, do tetra e do canabidiol, que ele vai poder levar a superar a dor, a ser relaxante. Então, ele tem uma indicação que ela é realmente terapêutica, se bem indicada e bem utilizada, e também pode ser que outras pessoas, as pessoas que usem essa droga de maneira indiscriminada, de maneira não tendo o controle da dosagem, acabam desenvolvendo a dependência. E a partir dessa dependência estabelecida é que começam a surgir os problemas, né, para poder sair disso ou não. Então é algo assim que até no início da história havia uso de drogas pelo lado sagrado, o uso sagrado das drogas. Então, porque ela acreditava-se que isso traria uma conexão com o lado espiritual. E, na verdade, ela traz, mas ela também complica. E esse é um problema que você perde a sua capacidade de uso se você não tiver uma prescrição. E aí você não consegue controlar sozinho essa dosagem. Então, essa questão, né, do uso da droga e da própria liberação que as pessoas, muita gente defende a descriminalização do uso de determinadas drogas e tal, é uma questão muito mais complexa Sim. do que simplesmente ser a favor ou contra sem um embasamento, né? Sem dúvida, porque na verdade as drogas, ela tem um efeito, além do efeito terapêutico, que Simone destacou muito bem, mas tem a questão
do abuso, né, que leva a consequências que não são adequadas, não são boas, digamos assim. Então, defender meio no oba-oba, ser contra ou a favor da droga, realmente ela é uma questão muito frágil. É preciso conhecer a droga, aprofundar no seu conhecimento, na pesquisa a respeito, para destacar aquilo que faz bem, eventualmente, que eu sempre comparo com o veneno, né? Você fala sempre que o veneno, o que faz mal é a alta dose do veneno, que o veneno em poucas doses ele pode curar algumas doenças. Como eu sempre cito a questão do veneno da cobra, né? Que serve para controlar a pressão. Agora, não é por isso que a gente vai criar cobra no jardim, em casa, e está aplicar o veneno dela no corpo. Não é isso. Então, a questão, por exemplo, da maconha e do uso medicinal, não significa que as pessoas vão plantar maconha em casa, vão sair fumando o cigarrinho de maconha, e isso vai ser a cura das suas doenças, a minimização dos efeitos de algumas doenças. Na verdade, é uma pesquisa científica séria que usa um elemento químico que está contido nessa planta e que ele faz bem para a superação de alguns problemas físicos ou psicológicos, né? Então isso tem que ser bem esclarecido. E com relação ao Junho Branco, né, ao tema do Junho Branco de hoje, que tem o integral apoio da Pastoral da Sobriedade, que é a prevenção, como isso de todos, a gente precisa acentuar que a prevenção exatamente se faz a partir do momento que você conhece, né, aponta as consequências do uso e faz com que as pessoas decidam a respeito, né, de não usar determinado tipo de substância. Então, as substâncias, elas existem na natureza. Muitas delas são naturais. A própria coca, ela é uma planta, por exemplo. Né? Foi o tratamento que se deu a essa planta que transformou ela numa droga, mas os elementos ativos, né, e químicos dessa planta, eles estão lá e podem ser para o bem também. Tá? O problema está no abuso, no uso indiscriminado, no uso problemático que se faz dessa ou daquela substância. Hoje, o que a gente vê como um dos grandes flagelos e até uma polêmica aí se não é uma epidemia, conforme ponto de vista de instituições diferentes, é o crack, né? O crack está transformando pessoas em farrapos humanos e nós temos aí as cracolândias espalhadas e são zumbis, né? Nós infelizmente, nós estamos aí com um grande número de zumbis e foi aprovado agora a lei que permite a internação compulsória. Como que tanto você, do ponto de vista do COMAD, você também como psicóloga e você na Pastoral da Sobriedade e como advogado, como é que vocês veem essa medida? Quer dizer, agora está aí, então, é lei, é possível, mas as consequências disso, elas devem ser positivas ou elas são perigosas? Toda medida, se ela for seguida sem reflexão, ela não tem uma chance de boa aplicação. Né? Então, o atendimento, o internamento compulsório, a pessoa que precisará desta intervenção é sinal de que ela não está com a sua capacidade de autodeterminação em ordem. Então, ela não está conseguindo. Todos os comprometimentos, os efeitos nocivos de qualquer substância que seja, seja o álcool, o crack, ou a cocaína, que o crack é derivado da cocaína, enfim, qualquer substância que altere violentamente o estado mental da pessoa, ele faz com que ele não consiga ter uma decisão clara, a lucidez dele está afetada. E aí os familiares que já estão sofrendo com todas as consequências que decorrem, porque a família ela não começa a sofrer na primeira vez em que a pessoa utiliza. É uma escalada de evolução do uso de drogas. E são essas consequências que vão acabar resultando numa necessidade extrema de um internamento compulsório. Ou a pessoa é internada num lugar que receba atendimento médico, ou ela vai acabar morrendo. Então, o familiar se vê obrigado, primeiro porque não aguenta mais ver a situação daquela maneira, e a pessoa também já está com a sua capacidade de autodeterminação, né, acometida. Então, é muito difícil, mas isso não pode ser feito sem a indicação de profissionais, tem que ser muito bem avaliada, não é por um primeiro uso que a pessoa vai ser internada, né? Na legislação sempre aconteceu, nunca o usuário foi tratado diretamente como o criminoso, mas se ele rouba algo de alguém
vir para comprar droga, é este delito que está sendo punido, e não o fato exatamente dele ter uso de drogas. A psicologia tenta e coloca essa situação no sentido em que nós temos que ter o respeito profundo ao direito humano. E a pessoa, ela vai usar aquela droga, ela vai ter que entender, porque tem um motivo que leva essa pessoa, um motivo emocional. E é isso que tem que ser compreendido, porque o mesmo fator que levou para a droga é o mesmo que vai fazer com que ela recupere a sua capacidade de discernimento e autodeterminação para usar de modo progressivamente, retirando através da política de redução de danos, ou então ela vai escolher continuar também. Então, este livre-arbítrio, ele fica acometido pelo uso da droga. Né? Complicadíssimo, né? Muito. Você acaba tendo, né, a gente vê, destrói a pessoa, destrói a família, não tem... E é um caminho de volta muito difícil, né? Pelo que a gente percebe, é muito difícil, né? Se manter sóbrio depois que você está nessa escalada da dependência. A pastoral da sobriedade, ela trabalha com a perspectiva de que é preciso cuidar da família toda. Né? Todas as pessoas que a gente chama de codependentes, né? Que são os familiares ou os amigos, as pessoas já estão afetadas pelo uso abusivo da droga. Então, quando se pensa, por exemplo, no tratamento, não é tratar ou pegar e tirar da sociedade apenas o dependente, interná-lo compulsoriamente e deixar ele afastado. Na verdade, a internação compulsória, que ela sempre existiu no direito brasileiro, o que mudou agora, na verdade, é que antes precisava de uma ordem judicial e hoje se faz através de uma declaração médica, mas ela sempre teve o objetivo de tratar. É um tratamento que se faz no momento que a pessoa está num estado tamanho que ela não tem, como disse Simone, não tem como decidir a sua vida. Então se acolhe, se trata, mas na sequência dá liberdade da pessoa decidir melhorar. É isso que a pastoral da sobriedade pensa a respeito da internação compulsória. A gente não pode tratar da internação compulsória como se fosse um meio de tirar simplesmente do ambiente familiar e a família ficar vivendo como se não existisse aquele indivíduo que é o dependente químico, né, que se chama de drogado. Então, precisa se analisar com muito cuidado essa questão. Eu sei que a gente conhece dentro da pastoral da sobriedade, né, dentro dos grupos, muitas pessoas que relatam sofrimento imenso, seja do pai, da mãe, do filho, em relação ao dependente. E a gente sempre destaca que é preciso que melhore esse ambiente. Ninguém começa a usar droga do nada. Tem um motivo, tem uma razão da pessoa ter se tornado um dependente. E é isso que precisa ser tratado adequadamente. Então, de repente, precisa tratar toda a família e não apenas tirar da família, da sociedade, aquele indivíduo que está, entre aspas, incomodando. É claro que a gente vê muito a presença dos dependentes químicos de crack, nas tais cracolândias, as pessoas que ficam muito abatidas. Mas eu sempre destaco que o crack é o menor dos problemas, apesar de ser o mais evidente. Porque a sociedade toda tem muito consumo de outras drogas, e que são chamadas drogas de classe alta, que não aparecem. Então, a questão da cocaína, a questão do álcool. O álcool, eu sempre digo assim, tanto faz você embebedar-se com o uísque de 12 anos ou com a cachaça mais barata, o efeito para a pessoa e para a família é o mesmo. O estrago é o mesmo. O estrago é o mesmo. Mas a gente só vê o bêbado que está no boteco, porque está lá rolando na rua e tal. Então, temos que ter um cuidado especial com a sociedade para que todos tomem consciência de que é preciso buscar o equilíbrio, a sobriedade, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nesse aspecto tem algo muito importante que, como as pessoas que são acometidas pelo uso, né, nocivo da droga, não são todas as pessoas que vão experimentar que vão desenvolver e vão chegar nesse ponto de dependência crônica e realmente grave, né, que acaba causando até a morte mesmo e toda a desestruturação familiar. É uma porcentagem das pessoas que desenvolve esse tipo, outras tantas não acontece. Depende da droga, depende de como ela se expôs e como que ela vai ser tratada nesse aspecto.
nem todas as pessoas precisam ser tratadas, né, terapeuticamente, nem por psicólogos, nem por médicos. As pessoas, elas podem refletir e rever o seu uso, a sua relação com aquela substância, seja ela cachaça ou uísque ou o que for. Mas o que a gente tem, a proposta e a firme posicionamento médico, clínico, psicológico, o Conselho de Psicologia, né, o Conselho Federal, o Conselho Regional, nós temos o posicionamento de que não podemos correr o risco de fazer com que as pessoas sejam internadas e abandonadas nos lugares e voltar, retroceder no sentido de ter novamente aqueles hospitais depósito de pessoas, lugares que deixam as pessoas sem atendimento, porque e compreende-se que a pessoa sofria tanto, a família sofria tanto com o uso abusivo de uma droga na família, que para ela é um descanso quando ela se afasta. Mas isso é o risco do abandono. Então, esse é um posicionamento que precisa necessariamente que todas as categorias profissionais trabalhem em conjunto com a sociedade, apresentando e mostrando o seu trabalho, para que possa realmente fortalecer a rede de atenção, a rede de proteção, de tratamento e de responsabilização. Todas essas instâncias de trabalho necessitam tanto da experiência dos grupos, né, como a Pastoral da Sobriedade, como Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos. O grupo Narcóticos Anônimos, por exemplo, é um grupo muito difícil de manter, porque as pessoas estão na dependência química e tráfico, estão muito ligados. E a violência. Aí você não consegue canalizar as pessoas para frequentarem esse tipo de grupo. Então, na Pastoral da Sobriedade ou no Amor Exigente, você não se expõe com a droga. E aí isso você preserva o indivíduo, né? Então, nós temos a obrigação cidadã de apresentar os tratamentos mais diferentes possíveis para que a pessoa possa escolher aquele que melhor responde às suas necessidades. Este é o melhor tratamento. Tá certo, gente, parabéns. A gente podia conversar muito mais tempo, né? Mas, infelizmente, nós estamos aí limitados. Mas eu já fico o convite para uma próxima conversa independente, ser o Junho Branco, para que nós possamos falar mais sobre esse assunto, porque é muito importante na nossa sociedade. E, mais uma vez, parabéns aí pela dedicação de vocês a esse trabalho voluntário que é tão difícil. Muito obrigada. Obrigada na entrevista. Obrigada. E você fica agora com a dica de estilo de hoje.